Olá, meus amigos. Vamos continuar a nossa análise do livro de 1 Coríntios, do versículo 4 até o versículo 9. Vai dizer assim: Dou graças a meu Deus continuamente por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho a respeito de Cristo tem sido consolidado em vós, de tal maneira que não vos falta qualquer dom aos que esperais anelantes a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos garantirá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo já se apresentou, já destinou a carta e já saudou os irmãos. Agora ele vai dizer, primeiro, ele começa dizendo que ele dá graças a Deus, que ele dá graças a Deus continuamente, por Deus ter se revelado a eles, né? Pela graça de Deus que foi revelada a eles. Ele vai começar dizendo: dou graças a meu Deus continuamente por vós. E aqui Paulo demonstra uma gratidão, né? Ele mostra que isso não é algo que apenas ele agradece, ele continuamente ele agradece, né? Veja que há uma continuidade no agradecimento. Isso é extremamente importante. Temos que viver agradecidos pela graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. E Paulo está dizendo que ele faz isso, né? Que ele dá graça pela conversão dos irmãos em Coríntios, né? Dou graças ao meu Deus continuamente por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Isso realmente expressa aí o cuidado e o zelo de Paulo, né? De estar agradecendo por aquela igreja, por aquelas pessoas que se renderam a Cristo. E ele vai continuar dizendo: porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. E aí me chama a atenção porque Paulo vai tratar de coisas tão difíceis como fornicação, né, como incesto, como casamentos, pessoas que se absteve aí da sua relação conjugal. Paulo vai tratar de coisas absurdas, né? E aqui ele está dizendo que as pessoas foram enriquecidas em Cristo, né? Mas veja que tem algo bem interessante aqui, ó. Em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho a respeito de Cristo tem sido consolidado em vós, de tal maneira que não vos falta qualquer dom aos que esperais. Veja que Paulo está dizendo que isso é aquelas pessoas que estão esperando pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que estão se conservando puro. Então essa introdução inicial em que Paulo vai estar dizendo aqui que eles cresceu em conhecimento, né, foram enriquecidos no conhecimento, não são para todos. Tá? Então Paulo aqui está dando graças a Deus por aqueles que estão enriquecidos em conhecimento no Senhor. Olha só, ele vai dizer aqui, ó, versículo 5, porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. E aí é interessante que ele vai falar dos dons aqui, né? E os dons da palavra, né? A gente vai ver isso lá em 1 Coríntios 14, 26. Existe ali os dons que são atribuídos geralmente aos dons da palavra. Né? Dá uma conferida lá que, e aparentemente é disso que Paulo está falando. A palavra dom, ela tem diversas traduções, né, do grego charisma. E nesse contexto de Paulo, da carta de 1 Coríntios, nos dá a entender que são os dons que ele vai elencar lá a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, como dons de profecias, dons de falar em línguas. Né? Lá ele vai colocar, só no capítulo 12, ele vai diversificar ali 12 tipos de manifestações, né? É assim que ele vai usar o termo, de manifestações do Espírito Santo. Então, aparentemente é desses dons também que ele está falando, né? Dessa forma, desses dons que a gente vai chamar de dons técnicos aí, que são essa forma de manifestação do Espírito Santo. Aí Paulo vai continuar dizendo, ó, porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A partir do momento que foi enriquecido em Cristo, né, foram cheios da palavra e do conhecimento. Assim como o testemunho a respeito de Cristo tem sido consolidado em vós. Veja que esse testemunho a respeito de Cristo, aqui também é uma menção dos dons, tá? Sabe por quê? Se você pegar, por exemplo, Hebreus 2, 4, vai dizer que os milagres e os dons, os sinais, prodígios, são
tudo para testificar a Deus. São tudo como testemunho, né? Para mostrar que Deus realmente ele está agindo, que Deus existe. É uma forma de Deus abençoar e se demonstrar através daquele povo. E aqui Paulo está falando, né, que eles foram enriquecidos no Senhor, em toda palavra, em todo conhecimento. Ou seja, se eles foram enriquecidos no Senhor, isso é que está dando o testemunho. Né? Isso mostra que neles há o Espírito Santo de Deus. Né? E isso está lá em Hebreus 2,4, vai justificar que esses milagres, que esses sinais, e que esse conhecimento do Senhor, né, os dons, eles são do Espírito Santo e isso serve para testificar a Deus. É por isso que Paulo está dizendo agora que eles foram enriquecidos no Senhor, foram cheios da palavra e do conhecimento e que isso está servindo de testemunho a respeito de Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 7, de tal maneira que não vos falta qualquer dom. Então veja que é o mesmo assunto, né? De tal maneira que não vos falta qualquer dom, aos que esperais. Ou seja, não é todo mundo em Corinto que tem isso aqui, tá? Ele está dizendo que não falta qualquer dom. Para quem que não está faltando os dons? Aos que esperais, anelantes a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão aguardando, anelando, aqueles que estão se preservando, aguardando a volta do Senhor. Esses não faltam qualquer dom, porque eles foram enriquecidos no Senhor e eles estão cheios da palavra, cheios do conhecimento, e isso está servindo como testemunho, né, de Deus, está servindo como testemunho do verdadeiro evangelho na vida deles. Paulo vai continuar dizendo aqui, versículo 8, o qual também vos garantirá até o fim para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu chamo a atenção porque duas palavrinhas aqui, né, garantirá e irrepreensíveis. Algumas versões no garantirá aqui vai estar como confirmará. Aqui Paulo usa um grego koiné, ele usa um termo jurídico. Isso mesmo, ele vai usar um termo jurídico aqui. Por quê? Aqui ele vai falar de um tribunal. Na Velha Aliança nós temos como o dia do Senhor sendo o grande tribunal que Deus vai fazer. O grande dia do Senhor. Na Velha Aliança, no Velho Testamento, nós temos que esse é o dia do juízo, um dia de um julgamento final. E agora Paulo está dizendo, olha, o qual também vos garantirá, ele confirmará. E aqui ele vai usar um termo jurídico, ele está dando a garantia até o fim para que sejais irrepreensíveis. E aqui o irrepreensíveis é o quê? Que não vai pecar? Que não comete pecado? Não, mas que tem os pecados redimidos, que não há culpa. Então é isso que ele está dizendo, até o fim para que sejais irrepreensíveis, ou seja, que não ache em ti culpa, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia do Senhor representa o juízo. E Paulo está usando aqui um termo jurídico. Tá? Ele vai usar inclusive o grego koiné, aqui quando ele expressar o garantirá ou confirmará. Então é uma garantia de Deus, é uma garantia jurídica, uma segurança para nós, que nós seremos absolvidos no grande dia do juízo. E aí ele vai dizer, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora Paulo vai representar essa fidelidade, do grego pistel, que representa um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que ele garante. Então Paulo está falando de uma garantia, de uma segurança jurídica em um julgamento, em um tribunal, usando o termo técnico jurídico, para dizer que Deus ele é fiel, ou seja, ele vai realmente cumprir isso. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?